a igreja em comunhão com o mundo. E por que não dizer os pastores em comunhão com o mundo? Isso porque no começo, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, havia uma preocupação muito grande dos dirigentes para que a igreja, o povo de Deus, não se envolvesse com o mundo. E assim foi ao longo dos séculos e da história. Hoje, os pastores é que estão envolvendo-se com o mundo. Na minha liberdade, mais irmão, tipo vim, vai irmão, seguindo o mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Antes era o povo subordinado, hoje os líderes, os falsos pastores estão compartilhando do cristianismo ecumênico ou do ecumenismo. Ecumenismo é aquele movimento favorável a todas as igrejas cristãs, uma face da nova era, porque na realidade o ecumenismo é a junção, a união de todas as religiões, do espiritismo, a umbanda, a quimbanda, o kardecismo e as religiões orientais, todas envolvidas, fazendo o que chamam de ecumenismo. Focus their efforts on improving health and the quality of life for all humanity. Again, e dentro desse ecumenismo, na nossa temática, nós iremos tratar em particular da maçonaria. Mas vamos ler um versículo que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 14, que diz, segundo aos Coríntios 6,14: não vos ponhais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nós temos aqui um questionamento que o Espírito Santo colocou na vida de Paulo, mostrando que a igreja, o povo de Deus, especialmente a liderança, não deve ter comunhão com aqueles que são de fora. Essa comunhão que a Bíblia faz referência é no âmbito espiritual. A Bíblia diz também, se possível, tem paz até com o mundo, mas essa comunhão se trata da coinonia bíblica, daquela união espiritual para orar, para pregar, para comemorar, para louvar e agradecer a Deus. E dentro dessa temática, hoje nós encontramos muitos pastores que estão em práticas com a maçonaria. Não vamos tratar da maçonaria aqui como um pejorativo, não vamos usar aquela linguagem tradicional dizendo que é Satanás, que é o diabo, isso e aquilo. Não, longe de nós entrarmos por esse caminho, mas queremos mostrar que os pastores evangélicos devem ter unidade, devem ter consistência, coesão com o povo de Deus. Observe que, em um exemplo bem prático, bem simples, os católicos também professam o cristianismo e nunca ninguém ouviu dizer que o crente, o pastor fulano de tal, era católico e protestante. Por quê? Ele a partir daí vai assumir duas religiões e a Bíblia diz que não vai haver comunhão. Logo mais veremos em um versículo oportuno. E o interessante é que eles conhecem o erro a tal ponto que chegam a ter vergonha quando diz, pastor fulano é maçom ou tem prática da maçonaria, eles se envergonham, negam. Se fosse uma coisa boa para o cristianismo, certamente eles iriam confessar, porque se o pastor tiver firmeza, estiver fundamentado com Deus, a doutrina será o cristianismo, a doutrina certa, que mostra a estabilidade, mostra a convicção. É tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?
Esse sonido incerto quer dizer, o militar conhece bem que existe o toque de alvorada, o toque de recolher, o toque de avançar, o toque de desistir da batalha, de retorno. E se é a corneta, se é a trombeta der um toque de atacar na hora de recolher, com certeza a derrocada, a destruição do batalhão vai ser certa. Da mesma sorte acontece com o cristianismo. Paulo pegou esse exemplo dos soldados romanos e trouxe a baia, trouxe ao debate. E vendo agora dentro do cristianismo, nós observamos que ninguém pode ouvir o sonido certo. Se é da Bíblia, que seja a Bíblia. Não pode haver duas tomadas, porque o reino de Deus não é negócio, é fé, é convicção. E não devemos nos associar com o mundo ou com o pecado. É porque a prática de ecumenismo, a prática do pastor dentro do espiritismo, dentro de outras religiões, até mesmo da maçonaria, é totalmente abominável aos olhos de Deus. É tanto que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 11, diz o seguinte: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão. Com o tal não coma, nem vos associais. Observe que a coisa é tão séria que não pode nem se alimentar, não pode nem beber água, quanto menos se associar. E volto a dizer, o que trata aqui da maçonaria não é usando aquele pejorativo, aquela linguagem desprezível. Embora os maçons digam que ser maçom não é uma religião, é uma filantropia, é uma sociedade, mas quem tem a consciência cristã não associa. Vou provar que eles estão errados. Primeiro fator de uma religião, ele professa um Deus. Toda religião vai professar o seu Deus, e a maçonaria professa o seu Deus em particular, o Gadu, o grande arquiteto do universo. Dentro da maçonaria também tem o batismo. E tanto que na hora que estão sendo recebidos ali, ele vem como aprendiz, depois companheiro, depois mestre, até passar toda aquela graduação. E quando ele está sendo aceito, diz: vem das trevas para a luz. Observe que o Evangelho de Cristo diz que nós somos a luz do mundo, diz que o Evangelho é luz. Então, como é que alguém é luz e vai sair das trevas para a luz? Outro fator que é uma religião é que ele trata os nãos da sociedade, os não maçons, como profanos. Tem toda essa característica. Se faz o juramento do silêncio, Então é uma religião oculta, uma religião secreta. E o que é secreto, o que é oculto, certamente deixa muita dúvida, deixa-se a desejar. É tanto que o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o versículo 22, faz a seguinte citação: disse Jesus: pois não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nada em segredo que não venha a ser trazido à luz do dia. Então, não existe nada oculto diante de Deus, e o que é oculto não é no bem, não é bom. Então, os pastores, os líderes religiosos que entram por esse caminho estão contradizendo, estão abominando o Evangelho, estão desprezando, estão tripudiando, pisando na palavra de Deus. Porque, como já falei, não existe o crente católico nem o católico crente, ou é católico ou é crente. Então não pode existir o crente maçom ou até mesmo o católico maçom, ou é uma coisa ou é outra. É certo que eles professam Deus como o único arquiteto, como o único Deus, mas professam. É necessário que creia no grande arquiteto do universo. Mas o que tira toda a afeição, toda a atenção, todo o zelo com Deus, com a palavra de Deus, como temos visto
nos exemplos citados. Então, no Evangelho, nós somos luzes, nós não somos de um clube, uma sociedade, uma fraternidade de acordo comum. Então, um clube, uma sociedade, uma entidade é de acordo comum. No entanto, o nosso acordo comum, a nossa fé está voltada a Cristo, está voltada ao cristianismo, adorando a Deus único como Espírito e verdade. É tanto que no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o versículo 24, tem a seguinte citação: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o dinheiro ou o mundo, não é? Então não há como servir a Deus. É tanto uma particularidade que acontece lá na maçonaria, tanto pode ter no púlpito dele, no altar deles, a Bíblia, ou o Alcorão, ou o livro, a Bíblia segundo Allan Kardec. Qualquer livro que fale de uma divindade, ali vai ser o livro, a ordem do dia. No entanto, o segredo, a intimidade do cristianismo é que eles só servem a Deus, só adoram a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.